Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E, como já viram aí pelo título, o tema de hoje será Chegou a hora de voltar para o Brasil. Desde já eu digo que esse título não tem nada a ver com a minha vida, ou seja, algo que eu esteja pensando no momento, mas sim alguns temas que surgiram, algumas perguntas que fizeram. Então decidi sim falar mais ou menos sobre o assunto na perspectiva de quem já desejou voltar para o Brasil, de quem já mora aqui há tantos anos, e também na história de muitas pessoas que eu ouço que já voltaram para o Brasil ou que querem voltar para o Brasil. Sim, a primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar sobre o assunto tem muito a ver com aquela de um brasileiro, ou agora talvez até um estrangeiro noutra terra, um brasileiro em Portugal, ou até um português no Brasil, num país diferente, de certa forma, nunca vai se sentir em casa. Por mais que já esteja habituado, completamente adaptado àquela cultura. Nesse ponto eu até posso colocar a minha vida como exemplo. Eu já estou aqui em Portugal há 16 anos, nunca voltei para o Brasil nem sequer para passear. Eu posso dizer de maneira bem clara que eu estou completamente adaptado à cultura portuguesa, mas a verdade nua e crua, de maneira bem simples, é que Portugal, de certa forma, nunca vai ser 100% a minha casa. Eu não estou a falar isso como uma maneira negativa, nem nada do gênero. Apenas de que, é claro que no meu coração, aquela saudade, aquele amor pelo Brasil ainda existe e vai sempre existir. E, de certa forma, aquela saudade, mesmo que com tantos anos passados, a nossa mente meio que nos engane, que meio que esconde tudo que era de ruim e que deixe somente, assim, entre aspas, as lembranças boas do país. Eu acho que esse é logo o primeiro ponto que pesa para todo mundo. E agora, quando eu falo nisso também, saudades de família, saudades dos amigos, há aqui muitos pontos que eu acho que vão sempre dar aquela ligação, fazer aquela ligação que nós temos com o nosso país, onde nascemos, onde crescemos. Bom, agora vamos lá ver, deixando esse, de certa forma, esse lado sentimental, não vou dizer irracional, vamos só deixar pelo sentimental, ok? Deixando o lado sentimental de lado, a verdade é que sim, voltar para o Brasil já deveria englobar. Eu estou sempre a olhar aqui porque eu estou com pouca bateria para ver se não acaba a bateria. Eu acho que, olhando pelo lado racional, há outros pontos que tem que se levar em consideração. E algumas pessoas já me perguntaram, que principalmente pessoas que de certa forma tiveram um início bem complicado aqui em Portugal, me perguntaram: epa, Thiago, achas que eu devo voltar para o Brasil? E é assim, normalmente a minha resposta é sempre uma pergunta difícil e acho que muito pesada, para ser sincero, mas normalmente o que eu respondo nessa situação é: a pessoa lutou, batalhou, às vezes se endividou para vir morar aqui em Portugal, para vir tentar a sorte aqui em Portugal. E a imigração, como já falamos tantas e tantas e tantas vezes, a imigração não é algo fácil. O início, às vezes o primeiro, segundo, terceiro ano, pode ser complicado para algumas pessoas, até mais do que 3 anos. Pode ser muito complicado, pode ser muito difícil. Para ser sincero, o início é sempre complicado, é sempre difícil. São poucas as pessoas que chegam e falam que tiveram tudo, entre aspas, como sonho. Isso são, não vou dizer que não aconteça, mas são algo raríssimos de acontecer. Portanto, uma pessoa que batalhou, que chegou aqui, que está a se aguentar durante algum tempo, o que eu costumo sempre falar é: se a pessoa, entre aspas, está aqui a viver, está difícil, mas não está a se endividar, esse é um ponto importante, não está a passar fome, não está a endividar, não está a viver com condições desumanas, por assim dizer, eu acho que, agora falando a minha opinião, não vai passar disso, mas que essa pessoa deve sim tentar mais algum tempo. Por que que eu digo isso? Como eu falei, adaptação é uma coisa difícil, e mesmo adaptação até a nível de empregos pode ser difícil, e há pessoas que já tiveram muito azar, mas basta ter às vezes a sorte de achar um bom emprego, e com esse emprego já se consegue estabilizar no país. E eu não vou aqui mentir, iludir, a falar que aqui em Portugal as coisas são todas fáceis. Eu vou ser muito sincero numa situação que nem é algo que eu gosto muito de falar no canal,
pode até pegar um bocado mal, mas a cada dia que passa está mais difícil para imigrantes aqui, a vida de imigrantes aqui em Portugal. A questão financeira está complicada, a questão do aluguel está complicada, empregos é assim, há um ponto que é importante, há empregos aqui em Portugal, Thiago. O que eu ando a ver é que sim, há muito emprego aqui em Portugal, a taxa de emprego está muito embaixo. Agora, há emprego bons aqui em Portugal, aí já é outra história. Existem, mas tem que se batalhar para conseguir esses empregos. E normalmente conseguir logo de cara é muito difícil. Portanto, a verdade é que assim, pelo menos numa fase inicial, muito provavelmente a pessoa vai ter que ter uma vida de sacrifício, a ter que aguentar empregos, às vezes trabalhar 10 ou mais, 10, 12 horas por dia, para conseguir, de certa forma, algum dinheiro, nem é para gastar aí a brava, mas para sobreviver. O que eu quero dizer com isso? Você, sim, literalmente, trabalhar 12 horas por dia às vezes, para conseguir pagar aluguel, supermercado e às vezes nem sobra dinheiro para o cinema. Isso pode acontecer? Com certeza pode acontecer, e há imensos casos que eu estou a ver isso acontecer aqui. Eu também posso até falar pelo lado mais assim desesperante de que há pessoas, e isso também está aumentando muito, infelizmente, de brasileiros, agora falando especificamente, que vêm aqui, quebram a cara, conseguem empregos que os patrões não pagam, ou conseguem emprego que pagam muito pouco, se endividam, às vezes, e agora entra o ponto importante, que chegam a passar fome, passar situações que não tem dinheiro para pagar a renda, que não tem dinheiro para pagar nada, que tem que procurar ajuda para conseguir se manter aqui. Esse já é o caso que eu falei, é um caso desumano. Atenção, não é que trabalhar 12 horas por dia não seja desumano, não leve o que eu estou a falar de maneira errada. Eu falei que para no início, e pelo menos para se estabilizar, talvez seja aceitável numa fase inicial, e é algo assim, é aquela situação, não é? Sei lá, os primeiros, ou seja, você está ali a trabalhar esse tanto, mas está sempre à procura de um emprego, uma coisa melhor, não se acomodar nesse emprego de 12 horas. Isso eu estou falando 12 horas, é um exemplo, não estou dizendo que todos os empregos aqui são nisso. E voltando então para aquela situação, quanto aparece sim uma situação como essa, de desespero, de realmente estar a passar fome ou necessidade, ponto, aí eu admito que assim, é um caso a se pensar e que realmente o melhor seja retornar ao Brasil. Isso eu estou dizendo, opinião, são coisas da minha cabeça. Agora, ok, eu estou a trabalhar muito, estou aqui passar os meses assim, ali mesmo no limite e tal, mas não estou a me endividar, não estou a dever nada a ninguém. Devo voltar para o Brasil? Nesse caso, a minha opinião é não, aguente mais um pouco, espere mais um bocado. Você batalhou tanto, sonhou tanto no Brasil por isso, portanto, espere mais um pouco. É assim, é claro que o esperar é muito relativo, sei lá, uma pessoa, mas eu já estou aqui 1 ano assim, já estou aqui há 2 anos, já estou 3 anos, já estou 5 anos assim. Então, uma pessoa que já está há 5 anos assim, realmente 5 anos são 5 anos, e aí talvez já a adaptação não seja possível. Volto a dizer, são apenas opiniões e palavras lançadas ao ar, mas aí já é algo a pensar. Agora, uma pessoa que está aqui há 6 meses, 8 meses, ou mesmo até 1 ano, há muitas pessoas que têm aqui 1 ano que ainda não se adaptaram, ainda não conseguiram a legalização e tudo mais. A partir do momento que se consegue a legalização é um passo importante, depois é ir à procura de um emprego melhor, um emprego na área dessa pessoa. Eu até poderia agora estar de novo a tocar na tecla do segurança, saúde, educação, que eu não estou a falar isso no gozo, no sentido de ser mentira, porque não é verdade. Esses 3 pontos aqui são bem melhores que no Brasil. Volto a dizer, quem quer dar segurança para a família, quem tem filhos, aliás, mesmo quem não tem filhos, mas quem quer dar segurança para ele mesmo, para si próprio, eu acho que sim, Portugal é uma boa escolha. Educação, para quem tem filhos, principalmente a parte da educação pega muito, saúde, às vezes, por exemplo, sei lá, eu
A parte da segurança, você poder sair a hora que quiser de casa sem medo de ser assaltado, sem medo de acontecer alguma coisa, você pegar quem gosta de moto, ter uma moto, sair aí andar sem ninguém chegar com uma arma na cabeça, assaltar ou no carro, você quer sair de casa de madrugada e abastecer numa bomba de gasolina sem medo que nada vai acontecer, etc. Eu não estou querendo aqui dizer com isso que nunca acontece assaltos ou roubos aqui em Portugal, mas são coisas bem raras de acontecer, porque aqui assim há sempre aquela situação, às vezes quem consegue superar essa fase inicial, que é sempre mais complicado, com pouco dinheiro aqui consegue se fazer certas coisas. Com pouco dinheiro você consegue ir a um cinema, você consegue ir jantar fora de vez em quando. Olha, esse fim de semana mesmo eu estive na Serra da Estrela, peguei ali um bocadinho ainda de neve, nevou a segunda-feira passada, e no sábado e domingo que tivemos lá ainda pegamos essa neve ainda. O que foi espetacular, porque estava a 12 graus e com neve aquilo, então tinha pessoas até de manga assim, de t-shirts, manga cava e tudo, de camisetas, né? Manga cava, no meio da neve, portanto aquilo foi mesmo uma coisa muito espetacular, foi muito engraçada. Nunca peguei neve com tanto calor como estava, e você vai, pega aqui o carro, até se não quiser gastar muito, sai daqui de manhã, vai para lá, passa... Olha, eu tô falando agora de Lisboa, claro. Lisboa da Serra da Estrela são sensivelmente 3 horas de distância de carro, 290 km, se não estou em erro. Gasta, sei lá, 40 euros de combustível para ir e voltar, mais uns 30 e poucos euros, portanto, com 80 euros você consegue ir com um carro cheio de pessoas, vão lá, passam o dia inteiro, se divertem, saem daqui de manhã, ficam lá 4, 5 horas na neve a brincar e voltam para cá por 80 euros. Portanto, 80 euros, é assim, eu não estou aqui querendo dizer que, isso, o dinheiro é muito fácil, não, mas com pouco dinheiro você consegue fazer alguma coisa. Eu estou a dizer neve porque eu, como brasileiro, que eu nunca vi neve no Brasil, claro, né? E a praia, pronto, aí já mar e tudo já é algo mais complicado de falar, porque o Brasil tem um litoral gigantesco e tem praias bem melhores aqui do que aqui, as de Portugal, mas eu, como sou de Goiânia, eu fui com 5 anos para a praia, mas gozar mesmo da praia de verdade foi aqui em Portugal, mas isso é um caso à parte, porque a praia, pronto, enfim. Eu usei esse da neve porque a neve não há no Brasil. E só para finalizar esse tema, tentando não ser muito maçante, é assim, em 2012, eu estou a falar essa data porque eu lembro que entre 2010 e 2012 houve muitas pessoas que voltaram para o Brasil, brasileiros que moravam aqui em Portugal, e grande parte desses brasileiros se arrependeram e foram para o Brasil e depois voltaram aqui para Portugal. Portanto, mesmo hoje, às vezes, eu já vi casos de brasileiros que vieram para cá e estavam aqui a morar há 2 anos, 3 anos, e realmente bate aquela saudade, bate aquela vontade de estar em casa, e voltaram para o Brasil, tiveram 2, 3 meses, 4 meses no Brasil e tentaram uma maneira desesperada de voltar aqui para Portugal. Portanto, esse também é um ponto importante de se falar antes de pensar em voltar, porque às vezes aprender, não vou dizer erro, mas aprender com atitudes das outras pessoas e de certa forma, entre aspas, com arrependimento delas, também nos trazem alguns ensinamentos, porque muitas dessas pessoas que voltaram para o Brasil tinham os mesmos sentimentos que eu tinha em relação a querer voltar para o Brasil. E a verdade é que essas pessoas voltaram depois, se arrependeram de ir para o Brasil, voltaram para cá e Bom, pessoal, olha, foi mais ou menos esse o vídeo. Não sei se eu acabei por me explicar assim muito bem ou não, mas basicamente era isso, o que eu penso em relação a voltar para o Brasil. Como eu falei, isso não tem nada a ver com, entre aspas, a minha vida pessoal, porque eu no momento não tenho mesmo nenhum interesse em voltar para o Brasil por vários motivos, principalmente pelo fato da segurança e sujeitar a minha família a isso, mas já agora, para quem não sabe, eu acho que quem me acompanha todo mundo já sabe, mas a verdade é que assim, a minha esposa é portuguesa, nunca foi ao Brasil também nem para passear. As minhas filhas não conhecem nada do Brasil, são luso-brasileiras, mas não conhecem nada do Brasil, nunca lá foram, não é? E, portanto, no meu caso, realmente é algo que eu acho que eu já tenho aqui a minha vida muito enraizada para pensar em voltar para o Brasil. Mas
Fica então aí o vídeo com a minha opinião. Diga também já agora o que vocês acham aí nos comentários, pessoas que já fizeram isso, já estiveram aqui, voltaram para o Brasil e depois voltaram para cá, ou se voltaram para o Brasil e se arrependeram, ou também é sempre o outro lado da moeda, e que é verdade, pessoas que estiveram aqui em Portugal, trabalharam, voltaram para o Brasil e agora estão muito felizes e está correndo tudo bem no Brasil, porque isso também é claro que acontece e muitas dessas pessoas que ali até são muito mais felizes do que eram aqui em Portugal, ok? Bom, pessoal, olha, foi esse o vídeo. Muito obrigado por tudo e fica com Deus. Até a próxima semana, pessoal. Beijão.